Bom dia, bom sábado. É bom nós estarmos na casa do Senhor e estudarmos a sua palavra. Eu quero recomendar a você que tenha uma Bíblia que lhe permita sublinhar. Se a sua Bíblia virtual lhe permite sublinhar, está bem. Porque a Bíblia é um livro de estudos. Quando nós temos que interagir com o livro. Meu pai sempre dizia: filho, leia com uma caneta nas mãos para você ir sublinhando as coisas importantes, anote o número das páginas onde você encontra algo relevante. E se a gente faz isso com outro tipo de literatura, a gente tem que fazer isso com a Bíblia. Eu acho difícil a gente ter um crescimento significativo no conhecimento da palavra de Deus se lemos a Bíblia apenas em aplicativos que não promovem nenhuma interação com o texto. Eu não estou falando contra a literatura virtual, eu finalmente encontrei um aplicativo uma aplicação, como vocês falam aqui, né, que me permite ter PDF ali dentro e escrever como se eu estivesse escrevendo num papel. Então, eu uso isso para meu estudo da Bíblia. Mas se você não tem algo parecido com isso, eu recomendaria a velha e boa Bíblia física, né? E um lápis para você sublinhar, risque a Bíblia. Tem gente que diz: mas isso é falta de respeito para com a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela precisa entrar aqui. Ela precisa entrar aqui, né? E eu preciso lê-la constantemente. Essa semana estivemos conversando sobre a importância do desenvolvimento de hábitos de comunhão com Deus, hábitos de oração. Eu recomendei a vocês ouvirem o podcast de número 85, onde a minha esposa dá uma sugestão de oração de 7 minutos. Na verdade, cada minuto é uma parte da oração, né? São uma oração em 7 partes. Eu recomendo, quem não escutou, eu já vi que várias pessoas ouviram, mas eu recomendo você ouvir e desenvolver um método para orar. Quando você não tem um método para orar, você se ajoelha e daqui a pouco está pensando no clima, em uma série de coisas, e a oração não tem um rumo. Então é importante ter um rumo. Por onde eu vou na oração? Ter sua lista. Oração intercessora, um tipo de oração que vimos como sendo muito importante essa semana. Eu não tive tempo, na verdade, no dia que era para falar sobre isso, eu acabei não falando especificamente sobre isso. Jó teve a sua sorte mudada quando orou pelos amigos. Às vezes nós estamos passando por problemas sérios na vida e ficamos orando por nós mesmos. É a oração egoísta. Senhor, me ajuda, eu quero isso para mim. Mas a sorte de Jó sofreu como ninguém, é proverbial o sofrimento de Jó. E os amigos vieram e etc. A sorte de Jó só mudou quando ele começou a orar pelos amigos. Parou de olhar para si e começou a olhar para os outros. Então essa é uma oração que muda a nossa própria cabeça. Quando a gente começa a desenvolver uma lista de oração, Deus me dá amor por outras pessoas, Deus me ajuda a ser ativo ou ativa na salvação de outras pessoas, começando dentro da nossa casa. Quando eu trabalhava mais especificamente na área de família, às vezes pessoas vinham conversar comigo. Eu lembro uma vez, essa foi bem característica, esse episódio. Uma mulher escreveu por telefone, nunca a conheci, mas escreveu por telefone um marido, um homem que, pela descrição dela, eu acho que o diabo era melhor que ele. Era um homem terrível, E ela disse: pastor, eu estou ligando para dizer que eu vou me divorciar desse homem. E eu disse: tá bem, irmã. Disse: mas o senhor é o pastor, não vai me falar nada? Disse: mas o que eu vou lhe falar? Você já falou que vai se divorciar dele? O que eu vou dizer? Você já tomou a decisão. Se não, pastor, me fale alguma coisa. Tá bom, então vou lhe falar. Quanto tempo faz que você está orando por ele?
esse silêncio que surgiu na chamada. Ela não respondeu. Mas quanto tempo você está orando por ele? A oração do justo pode muito, diz a palavra de Deus. Deus é um Deus que opera milagres. Mas às vezes a gente não quer os milagres de Deus. E se Deus conserta o meu casamento? Mas eu não quero que Deus conserte o meu casamento. Eu não amo essa pessoa. Eu não quero que Deus arrume o meu casamento. Eu quero o divórcio. E se eu começo a orar e Deus arruma o casamento? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Um novo mandamento vos dou. Mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, às vezes, nossos problemas conjugais, eles têm uma raiz espiritual. Amor é um milagre feito por Deus. Amor é parte do fruto do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo nos dá amor. Isso não significa, puxa, na verdade isso é só uma introdução, né? Mas eu quero recomendar a você que leia o livro Testemunhos sobre Divórcio, Novo Casamento e Conduta Sexual. Se você está interessado nesse tema, veja os conceitos radicais que tem nesse livro. São conceitos radicais, mas são conceitos vindos do alto. Não é palpite de pastor. Quem não é profeta, dá palpite. Eu não sou profeta. Isso aqui tudo é palpite. Opinião. Vá ver a voz profética. Vê o que diz a voz profética. Voz profética é Bíblia, Espírito e Profecia. Ali é a voz de Deus. Então leia. Forme as suas opiniões, não por palpites humanos, mas pelo que está escrito. Você vai estar seguro, vai estar segura. Bom, eu tenho aprendido, não é o tema dessa manhã, mas eu tenho aprendido que casamento é uma escola para o céu. Não fuja da escola. Não fuja da escola. É uma escola para o céu. A gente aprende a amar ali. Amor é uma coisa complicada, não é aquilo que as pessoas veem nos filmes, nos seriados. Esses filmes, esses seriados nos atrapalham tanto que seria melhor que nós não os víssemos. Porque nós vemos e eles afetam o nosso raciocínio, nossa maneira de pensar e nossas reações. E contamina aquilo que deveria estar limpo pela palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, lá em João 15. É essa palavra que precisa formar minhas opiniões. Não conselhos de amigos, não o senso comum. Cuidado, não seja um cristão de senso comum. Isso é um risco muito grande. Esse livro aqui é uma contracultura. Não vá atrás da cultura vigente. Vá atrás da palavra de Deus. Siga isso aqui e você vai estar seguro, segura. Bom, vamos estudar hoje um capítulo. Não o capítulo todo. Acho que nós não vamos ter tempo de estudar o capítulo todo. Apesar de não ser um capítulo comprido, muito comprido. Salmo, capítulo 34. São 22 versos. Provavelmente nós vamos chegar até o verso 10. Esse salmo tem duas metades. Uma metade como agradar ao Senhor, a outra metade como agradar aos homens, aos seres humanos. E as duas são muito importantes, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, esse salmo tem essas duas metades. Mas antes de começarmos, nós vamos orar. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, pedimos a presença do Espírito Santo. Pedimos a presença dos teus anjos entre nós. Que o teu Espírito eleve a nossa mente até
a presença do Senhor, para que possamos entender as coisas escondidas, os segredos da sua palavra. Nós pedimos isto, porque não podemos compreender a Bíblia com a mente natural. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Então nós queremos pedir uma mente espiritual. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Salmo 34 é um salmo muito especial para mim. Eu tenho buscado esse salmo nos momentos difíceis da vida, e são muitos momentos difíceis. E eu me lembro de um especialmente, em que eu imaginei que eu estava perdendo a sanidade. Não é exagero, eu realmente imaginei que eu estava perdendo a sanidade. Ontem estava contando para um amigo essa história. Então, se você acha que está perdendo a sanidade, é uma boa coisa, porque quem realmente está perdendo não acha. Então, se você acha que está perdendo, é um bom sinal, ainda consegue perceber as coisas. E eu pensei que estava perdendo a sanidade. Minha esposa foi uma ajuda muito grande nessa fase muito difícil, que durou talvez um ano, e eu me lembro que no ápice dessa crise, eu resolvi não deixar o meu cérebro pensar sozinho, porque ele ia para direções muito duras, muito difíceis. Então, eu peguei Salmo 34 e comecei a recitar o Salmo 34. Eu vou decorar o Salmo 34, para não dar tempo ao meu cérebro pensar. Eu não quero que o meu cérebro pense. Eu quero pôr a palavra de Deus dentro da minha cabeça. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se o seu cérebro não está pensando bem, põe a palavra de Deus. Ensina o cérebro a pensar com a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus e repita. Não deixe o cérebro ficar voando para onde você não quer que ele vá. Pastor Luiz Waldvogel escreveu um livro antigo, esgotado, você vai encontrar só talvez em algum sebo, livraria de livros antigos, Sabiá na Gaiola. Sabiá para ele, sabiá é um passarinho que existe lá no Brasil, não sei se tem aqui. É um passarinho que tem um canto muito bonito. E ele diz: o sabiá é o pensamento. Guarde-o na gaiola. Não deixe o seu pensamento sair. Voar para onde ele quiser. Esse sabiá, esse passarinho, precisa estar na gaiola. E Deus nos deu a habilidade de poder manejar com os pensamentos. Nós podemos decidir no que pensamos. E, na verdade, não podemos decidir não pensar em algo, porque quando você diz, a partir de hoje não vou pensar nisso, já pensou. A solução é você pôr outra coisa na mente. Então você introduz outro pensamento, e aquele outro pensamento expulsa o pensamento indesejado. E essa outra coisa deve ser a palavra de Deus. Escolha textos da palavra de Deus para pôr na sua mente. Para mim, Salmo 34, ele é precioso, porque ele me ensina a interpretar os eventos da vida dentro do contexto do grande conflito. Como você interpreta as coisas que lhe acontecem? Ontem, minha esposa perdeu o telemóvel dela. Com muita coisa lá dentro. Coisas de trabalho. Como você interpreta esses eventos da vida? Romanos 8, 28 diz: todas, você crê nisso? Todas, é absoluto. Todas as coisas contribuem para o bem, agora não é absoluto, agora é específico. De quem? Dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, se amar a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Sem exceção. Isso só pode ser aceito pela fé, porque a minha tendência é reclamar.
soltar imprecações. Que coisa! E usar às vezes palavras que não deviam sair da boca de um cristão. Reclamando das coisas. Lembra de Jacó? Jacó disse, quando José foi levado para o Egito e ele sofreu e estava lá sofrendo porque achou que José tinha morrido, Jacó disse, todas essas coisas me sobrevêm. Vitimização. Veja como eu estou sofrendo. Onde está Deus? Satanás se alegra. Estou servindo a Deus. Estou indo à igreja, estou devolvendo dízimo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou guardando o sábado. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? E Jacó não sabia que Deus estava enviando José para o Egito para preparar o caminho para o próprio Jacó ter comida alguns anos à frente. Exatamente a coisa da qual ele reclamava era o que Deus estava fazendo para o seu próprio bem. E ele reclamando, todas essas coisas me sobrevêm. Olha como eu sofro. E nós condescendemos tanto com esse espírito de vitimização. Eu sou vítima, sou o sofredor do universo. Mas a palavra de Deus nos apresenta uma estratégia para enfrentarmos os percalços, as dificuldades da vida. Aqui, Salmo 34, verso 1, Davi aprendeu. Davi era um homem que andava com Deus, Davi era um profeta. Davi diz, eu tomei uma decisão. Essa decisão é firme. Verso 1, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, se tudo contribui para o meu bem. Como interpretarei as coisas que me ocorrem e as que eu não gosto? É assim que eu reagirei. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando Satanás prepara experiências desagradáveis para nós, ele tem um objetivo. Ele quer que nós olhemos para Deus e dissemos, onde estava Deus? Por que isso aconteceu? De que serve, de que adianta servir a Deus? E Ellen White diz que os louvores confundem o inimigo. Ele não sabe o que fazer. O que eu vou fazer com essa criatura? O que eu vou fazer com essa pessoa? Porque eu produzo problemas na vida e essa pessoa, em vez de maldizer a Deus, essa pessoa glorifica o nome de Deus. O que mais eu posso fazer com essa pessoa? Não tenho o que fazer com essa pessoa. Lembra que a mulher de Jó disse para Jó, Jó, amaldiçoa teu Deus, xinga o teu Deus e morre. Uma esposa maravilhosa, né? E o que Jó disse para ela? A resposta de Jó foi bem apropriada, né? Mulher, você está louca? Você fala como louca. Ainda que ele me mate, nele confiarei. E aqui entra fé. Quando você tem sentimento, você não tem fé. Ellen White diz, fé não é sentimento. Então, quando você tem aquele arrobo de sentimentos e você percebe a presença de Deus, isso não é fé. Não é errado, mas não é fé. Eu comecei a entender isso, antes de ler isso em Ellen White, eu comecei a entender isso um dia, num final de culto de sábado. Eu já contei a vocês várias vezes de um irmão que foi um pai espiritual na minha vida. Quando eu comecei o trabalho como pastor, esse homem era um ancião de igreja, um homem de Deus. Todo dia ele acordava, tinha o seu momento de oração, lia a Bíblia, estudava a lição e lia algum livro do Espírito de Profecia. Todos os dias. E ele sempre tinha coisas para compartilhar comigo.
me ensinando. Né? Não era um homem pedante, um homem ousado, desafiador, não. Um homem firme nos princípios de Deus, mas amoroso. Ele não me via como uma ameaça, né? Por dizer, esse pastorzinho novo está vindo aí, que não sabe nada, e me humilhar. Não, ele não me humilhava, ele me ajudava. Que homem de Deus! E um dia, nós estávamos conversando à saída do culto, e chegou uma irmã da igreja, uma irmã muito influente na igreja, e de brincadeira, porque ele era um líder espiritual, todo mundo sabia, um homem de Deus, um homem firme na fé e nas coisas. Ela bateu nas costas dele, era um homem já de uma certa idade, e disse, irmão Antônio, como vai a sua fé? E riu. Porque às vezes ele perguntava para os outros, né? E ela perguntou para ele, como vai a sua fé? E ele olhou para ela e disse, não sei. Aí ela ficou séria, ela estava brincando até ali, agora ela ficou, puxa, se esse irmão não sabe como vai a sua fé, então está tudo perdido, né? Na igreja. E ele disse, eu não sei como vai a minha fé. Mas como é que o senhor não sabe como vai a sua fé, irmão Antônio? Ele disse, irmã, não tem como eu saber. Eu tenho dinheiro, eu estou com saúde, minha família está tudo bem, eu não sei como vai a minha fé. Sabe quando eu vou saber como vai a minha fé? Quando dá tudo errado. Nada funciona, eu fico doente, não tenho mais dinheiro, não tenho trabalho, não tenho nada. As pessoas me rejeitam. Aí eu vou saber se eu tenho fé. Fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. Como Jó. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é fé. O resto é arremedo de fé, é presunção. Então fé não é sentimento. Por isso Davi diz, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Verso 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. E aí ele convida, verso 3, engrandecei o Senhor comigo, venha comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. E agora, ele dá o seu testemunho. Davi passou por muitas dificuldades na vida. E ele diz, busquei o Senhor. E Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Como que se busca o Senhor? Essa busca precisa ser rotineira. Precisa haver um hábito. Uma regularidade nessa busca. Uma busca constante, não uma busca intermitente, não uma busca apenas para obter favores de Deus, mas uma busca para conhecer a Deus, para conhecer a intimidade de Deus, como diz no Salmo 16, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a eles Ele dará a conhecer a sua aliança, a intimidade do Senhor, para ter intimidade com o Senhor, andar com Ele. Então, todos os dias, naquela hora, vou buscar ao Senhor. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Não ande com temores, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que a gente lança? A gente lança pela oração. Algumas pessoas não se livram da ansiedade porque estão com pecados não confessados. Quando você tem pecado não confessado, a porta do céu está fechada. Lembra lá o que diz? O próprio Salmo 34, verso 15 e 16. Diz lá, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua voz. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Puxa vida! Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua voz. Se o ouvido está atento, por que não clamar? Por que você vai carregar esses temores?
Ah, mas eu tenho pecados, então não posso clamar. Pois resolve isso. Como que você resolve o pecado? Confessando. Tão simples. Jesus morreu. Jesus não morreu por santos. Jesus morreu por pecadores. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Então, se você acha que é pecador, que tem coisa errada na vida, parabéns. Vá a Jesus. Ele diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então diga ao Senhor, mas não minta. Eu vou falar para você como eu aprendi. Eu aprendi isso. Ouvi em sermões. Como que você confessa a Deus? Não finja, não minta, porque Deus sabe o que é verdade. Não fale para Deus uma coisa parecida com essa, assim, Senhor, estou triste porque eu pequei. Mentira, não está triste coisa nenhuma, está feliz. Pecou porque quis, porque gosta. Não é verdade? Se a gente não gostasse de pecar, não pecava, está certo? Então Deus não gosta de fingimento, Deus gosta de honestidade e sinceridade. Então fale para Deus, Senhor, eu pequei porque tive vontade e tenho vontade de pecar de novo. Quando você fala assim, Deus para no trono e diz, agora eu quero escutar o resto. Agora eu quero escutar o resto. Aí você diz assim para o Senhor, Senhor, o que eu quero pedir ao Senhor são duas coisas. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe o pecado, mas não adianta só Deus perdoar pecador, porque vai e peca de novo, certo? Deus perdoa, você vai e faz de novo. Então você diz assim, Senhor, perdoa o meu pecado, mas agora eu preciso de uma segunda coisa. Me purifica, me limpa, limpa a minha mente. Tem pessoas que têm muito medo de lavagem cerebral, e é exatamente isso que eu quero lavagem cerebral. A leitura da Bíblia é uma lavagem cerebral. O Senhor me lava, porque minha mente é terrível. Então, não minta, vá, fale a verdade para o Senhor, Senhor, estou aqui, eu gostei do pecado, por mim pecaria de novo, tenho vontade de pecar, mas eu não quero, eu rejeito isso, eu peço que o Senhor me transforme, mude a minha mente. O Senhor diz, deixa comigo, eu vou tirar de você o coração de pedra, e vou pôr em você um coração de carne, vou pôr dentro de você o meu espírito, e vou fazer com que você ande nos meus caminhos. E então começa o processo da santificação, a justificação é na hora, confessou, está perdoado, está justificado, e a porta do céu está aberta para oração. É muito simples, porque Jesus foi simples, e é tão simples porque Jesus fez a parte complicada, saiu do céu, deixou todo o seu conforto lá, e veio morrer, sem precisar, para poder ter o direito de perdoar, quando você confessar. Confessou, está perdoado. Mas não confessa dando desculpas. Senhor, eu fiz aquilo, mas também, olha o que fizeram comigo. Aí você já estragou toda a confissão. Estragou toda a confissão. Não estraga a confissão. Quando você confessar o pecado, confesse o seu pecado, não confesse o pecado dos outros. O pecado dos outros é deles, o pecado seu é seu. Eu fiz isso porque... Não, você fez isso porque é pecador. E é pecador porque nasceu pecador, e eu também, todos nós. Tudo farinha do mesmo saco. Ser pastor não muda nada. Não muda nada. Não. Uma posição, uma função dentro da igreja não promove consagração. Não se engane com isso. O líder da igreja, ancião, pastor, não muda nada. Uma posição, uma função dentro da igreja não promove, não tem o poder para promover consagração. O que dá consagração é o Espírito Santo na vida da pessoa. Você tem que ir lá buscar, né? Então Davi diz, busquei o Senhor, verso 4, Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Quando você confessa pecados, e você confessa que Jesus morreu por você, para pagar os pecados, e você crê no perdão,
ainda que você não sinta. Não estou sentindo que foi perdoado. Isso não interessa. Quem disse que você tem que sentir que foi perdoado? Onde você encontra isso na Bíblia? Você não tem que sentir, você tem que crer. E a fé, ela se evidencia quando não há sentimento. Aí é fé. Pela fé eu creio que fui perdoado. Por quê? Valorizo mais o que diz a Bíblia do que os meus sentimentos. A Bíblia diz que eu sou perdoado quando confesso. Eu creio nisso. Ponto final. Ponto final. E então eu posso ir à presença do Senhor e lançar sobre Ele as minhas ansiedades. Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade. Porque Ele tem toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor, Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vai atrás da sua cabeça. Verso 5, olha que promessa. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Jamais. Absoluto. Esse é um salmo dos absolutos. Quantos absolutos aparecem aqui? De novo no verso 6, tem um outro absoluto, procure-o ali. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Todas. Que coisa impressionante. O que não faz uma pessoa de joelhos? O que não... A porta do céu está aberta. Você já começa a viver no ambiente da vida eterna. É impressionante. E então ele faz mais um convite. Antes do convite, o convite é verso 8, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estou tentado a falar um pouquinho, porque eu gosto muito, eu tenho aprendido muito com essa questão do temer ao Senhor, o que isso significa temer a Deus. Mas nós não temos tempo aqui hoje, né? Temer a Deus é regrar a minha vida pela palavra dEle, pelos mandamentos dEle. É guardar todos os mandamentos de Deus. Isso não é radicalismo. Isso não é legalismo. Né? Se legalismo fosse guardar todos os mínimos detalhes, se guardar todos os mínimos detalhes da lei de Deus fosse legalismo, quais os detalhes não deveríamos guardar para sermos equilibrados? Não. Palavra de Deus. Olha lá, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, Deus fala: se guardares todos os meus mandamentos, todas as orientações de Deus, mandamentos de Deus são para o meu bem. E então, verso 7 diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor de quem? Não é de todas as pessoas, não é de quem tem a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, não. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Bom, mas pastor, então complicou, porque se é para guardar todos os mandamentos, como é que eu vou fazer isso? É para você ver que não dá. A lei nos serve de aio que nos leva a Cristo. Você conhece os mandamentos, todo que está na Bíblia, Espírito e Profecia, você lê e diz: meu Senhor, eu estou longe disso. Meu Senhor, estou longe daquilo. Senhor, estou longe daquilo, me ajuda. Deus fala: pronto. Estou contigo, meu filho. Aí está um justo, aí está uma justa. Senhor, eu não tenho conseguido fazer isso, fazer aquilo. Me ajuda, meu Deus. Pronto, essa é a função da lei. A lei, a função é me levar a Cristo. Porque eu não consigo guardar a lei. Eu sou fraco. Eu sou fraco e sem vigor. Vivo sempre a vacilar. Não é assim? É assim que eu sou. Então a lei me põe no meu devido lugar, tira toda a exibição. E eu vejo quem eu sou, então vou a Cristo. Então, não negue a importância da lei, porque você não consegue guardar todos os detalhes. Não vá a Cristo. Diga: Senhor, me ajuda. Ele diz: eu te tomo pela tua mão. Eu te tomo pela tua mão direita. Eu vou andando contigo. Vamos juntos. Mas não negue
a lei de Deus. Não diga que isso aqui já não é mais assim, aquilo não é bem assim, não é bem... Não, a lei de Deus está ali para nos ajudar, para ser o guia para nós e para nos levar a Cristo. Então, no verso 8, ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz o homem e a mulher, obviamente, que nele se refugia. Refugiar-se no Senhor. E aí ele diz, verso 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois, outro absoluto, nada falta aos que o temem, que é temer a Deus. Veja lá no Salmo 112, verso 1, veja no Salmo 103, se não me engano, verso 17, por ali. O que é temer a Deus? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Salomão fala: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eu quero conhecer os mandamentos de Deus, porque tem uma porta aberta para quem teme a Deus. Claro que eu não consigo pela minha força, não é pela minha força, Eu tenho evitado dizer, a partir de hoje vou fazer isso, não faço mais aquilo, não como naquilo, eu não gosto de falar isso. Eu quero dizer assim, a partir de hoje eu quero acordar mais cedo, me ajuda Deus, me ajuda Deus. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Cuidado com a presunção. Eu vou fazer isso, isso. Não, sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou lembrando de algumas coisas na minha vida. Tem pessoas que lutam para deixar as drogas. Essa semana conversei com alguém e falou: pastor, eu usava cocaína. E eu estou servindo ao Senhor. Eu nunca fiz uso de cocaína. Meu pai dizia assim, meu pai sabia que eu estava afastado de Deus. E meu pai dizia assim: filho, se você quer estragar, estraga coisas, mas estraga o seu corpo. Porque você está estragando o seu próprio corpo, não estrague. Então eu fiz muita coisa errada, mas quando via meus amigos fazendo coisa errada com o corpo deles, eu pensava: puxa, o pai deles não explicou para eles. Não estrague com coisas. Eu estragava, depredava coisas. Enfim, tive 2 colegas desse meu grupo que foram presos. É uma longa história. Mas eu não tive esse problema. Mas, por exemplo, eu tive outros problemas. Eu fazia uso de Coca-Cola. Alguém pensa: mas é um refrigerante. Mas é um refrigerante que contém uma alta dose de cafeína. E quando você começa a entender o que a cafeína produz no cérebro e como ela interfere nesse lobo frontal, que é responsável pelas suas decisões morais e espirituais, você fala assim: eu não devia estar usando esse negócio. Uma coisa é você entender que não devia estar usando, a outra coisa é parar de usar. Que coisa impressionante foi a luta para eu deixar de usar esse negócio. O que disse Jesus? Sem mim, nada podeis fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas um dia, uma noite inteira viajando de ônibus, era uma viagem de mais ou menos 1.200 quilômetros de ônibus, o ônibus parou num lugar de parar, e eu vi eu não conseguia dormir, muito desconfortável a viagem. E eu vi alguém bebendo uma Coca-Cola lá no restaurante ali. E eu pensei: tá tão ruim essa viagem, só dessa vez eu vou lá e vou tomar e vou beber outra vez. E fui lá, comprei uma Coca-Cola e usei outra vez. E agora, tem um ditado na minha terra que diz que porteira que passa um boi, passa uma boiada. Porteira que passa um boi, passa uma boiada. E eu não consegui mais parar. E agora, a segunda vez para você parar, como é que faz? Que luta terrível! Sem mim, nada podeis fazer. Mas tudo posso
naquele que me fortalece. Verso 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem. Verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, outro absoluto, bem nenhum lhes faltará. Eu desejo que você se aproprie desse salmo e o faça seu, e regre sua vida por esse salmo. Senhor, essa semana, pela minha vida, eu quero bendizer o Senhor em todo o tempo. O seu louvor vai estar sempre nos meus lábios. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Venham comigo e louvemos o Senhor a uma, e todos lhe exaltemos o nome. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou como joguetes nas mãos do inimigo. Ele não precisa fazer conosco o que quiser, porque a Tua palavra nos liberta. E nós podemos interpretar os eventos da vida à luz do grande conflito. Existe um Deus no céu, um Deus amoroso, um Deus que perdoa pecadores, um Deus que veio buscar pecadores, e quando esses pecadores aceitam a morte de Jesus por eles e confessam os pecados, as portas do céu se abrem. Obrigado por isso, Senhor, porque as nossas orações são ouvidas no céu. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.